Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que ambiente gostoso, espiritual nós estamos essa noite. Graças a Deus, Deus já tem nos dado nos abençoado, escola dominical maravilhosa. E graças a Deus, estamos aqui nessa noite para adorar o seu nome. Amém? Meus irmãos, vamos ler o segundo livro dos Reis, capítulo de número 12. A partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Diz assim: no 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar. E 40 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor todos os dias, nos quais Joiada, o sacerdote, instruiu. Porém, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas dedicadas que é trazido para a casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada um que passa pela plantagem, o dinheiro que é estimado para cada homem, e todo o dinheiro que vier ao coração de qualquer homem para trazer à casa do Senhor, que os sacerdotes tomem, cada um dos seus conhecidos, e que eles reparem as fendas da casa, onde quer que cada fenda seja achada. Amém? Glória a Deus, você pode se sentar. Meus irmãos, pensa na vida de um homem que tinha tudo para dar errado, olhando pelos traumas que ele passou. Era esse rei chamado Joás. Joás, ele reinou aqui por alguns anos no Reino do Sul, em Judá. Nós sabemos que em determinado momento o povo de Israel, o reino de Israel, vai se dividir em duas partes: o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Sul nós vemos que Deus, ele vai, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, sustentar uma promessa sobre a família real do Reino do Sul, pois Deus, por amor a Davi, ele vai garantir, ele vai liberar a sua palavra, ele vai prometer que não faltaria um homem sobre o trono de Davi que viesse da sua linhagem. Nós vemos que ao decorrer do tempo, o Reino do Norte, devido aos seus vários pecados, depois de Jeroboão, Acabe, enfim, vários reis que foram reinando sobre o Reino do Norte, mas não faziam nada daquilo que era a vontade do Senhor. E com o passar do tempo, nós vemos que o Reino do Norte, Israel, foi sitiado pelos assírios, e eles vão ser levados cativos. O rei da Síria vai trazer outros povos para habitar no Reino do Norte, e vai haver uma mistura e o povo vai se corromper. Já o Reino do Sul, Deus, ele vai preservar justamente por essa promessa que ele tinha feito a Davi, porque Davi foi um homem segundo o seu coração. Davi foi um homem que reinou de uma forma que agradasse ao Senhor, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros. Davi, ele foi fiel ao Senhor, se arrependeu, e Deus, ele garantiu e prometeu a ele que nunca faltaria ali um homem que viesse sentar no seu trono. E também da linhagem de Davi nós sabemos que vem o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos para o contexto aqui de Joás, nós vemos que antes dele começar a reinar, seu pai, chamado Acasias, ele estava reinando ali em Judá, porém ele não fazia aquilo que agradava ao Senhor. Chegou certo tempo que Deus permitiu que ali em Judá fosse ali, sofresse com algumas investidas do inimigo,
passa-se o tempo, o pai de Joás ele vai morrer. Joás ele tinha um grande problema, ou melhor, o pai de Joás, que era Acasias, tinha um grande problema, porque ele não trouxe ou não priorizou trazer a adoração ao Deus verdadeiro em Judá. Porém, Acasias ele vai fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Acasias ele vai continuar deixando o povo na libertinagem. E o que era essa libertinagem que o povo vivia? Eles adoravam aos outros deuses, levantavam altares aos deuses pagãos nos altos dos montes de Judá. Eles se prostituíam de forma espiritualmente falando, porque eles ainda adoravam o Senhor no templo, mas do alto dos montes eles iam e começavam a sacrificar aos outros deuses. E isso, irmãos, vai causar um grande mal para a nação de Judá, porque ainda que materialmente eles estivessem bem, espiritualmente eles estavam em um estado degradante, espiritualmente eles estavam em um estado ruim. E aí, quando Acasias ele vem a falecer, a sua mãe, que era Atalia, uma mulher também que não temia a Deus, uma mulher que não tinha nenhum temor ao Senhor, ela vai ver que o seu filho morreu e ela vai querer agora usurpar o trono de Judá. Não era o direito dela de assentar-se no trono e começar a governar sobre aquela nação. E aí, qual que é a estratégia de Atalia? Ela vai pegar e vai matar todos os seus netos. Atalia ela vai pegar e matar todos os filhos de Acasias. Porque qual é a intenção de Atalia? É se assentar no trono, assumir a direção de Judá e fazer de Judá aquilo que ela bem desejava. Só que Atalia ela não sabe, ou talvez ela não se lembra, que sobre o trono de Judá, Deus ele tinha uma promessa. E aí Atalia ela vai reinar durante alguns anos em Judá. Só que Deus ele já havia separado alguém. Deus estava preservando um dos filhos de Acasias dentro do templo, que era Joás. Quando Atalia ela dá ordem para matar todos os filhos, todos os seus netos, a Bíblia vai nos dizer que a tia de Joás, no capítulo 11, versículo 2, chamada Jeozabeate, a filha de Jorão, irmã de Acasias, ela toma Joás, o filho do rei, o toma de dentro dos filhos e esconde dentro da câmara de dormir de Atalia. Atalia está reinando de uma forma ilegal, vamos dizer assim, sem a direção de Deus, sem o aval dos céus, mas dentro da câmara dela de dormir, Deus está escondendo uma resposta para ajudar. Deus está escondendo um livramento para o seu povo, que era Joás, um descendente de Davi que havia de herdar o trono. E algo maravilhoso que acontece é que, enquanto Joás está guardado, ele fica ali cerca de 7 anos guardado, escondido. Joás ele não consegue, ele não pode sair de dentro do templo, porque se ele sai de dentro do templo, o risco de vida que ele corre é gigante. Porque se Atalia fica sabendo que Joás ele está escondido ali, Joás ainda está vivo, Atalia certamente vai mandar matar aquele menino. Atalia não pode ficar sabendo que Joás está escondido, porque ela é uma ameaça real para a vida de Joás. Meus irmãos, Joás, você pode imaginar as privações que ele teve na sua infância, sendo um menino. Quando nós conhecemos, irmãos, menino tem toda a agitação, tem todo o desejo de sair, de brincar, de gritar. Joás ele não pode se dar o direito de fazer, de aproveitar a sua infância, porque há uma ameaça real do cercando. Joás ele vai viver alguns anos da sua vida escondido, no escuro, mas ele tinha algumas pessoas que estavam sob o seu cuidado, que diziam para ele: Joás, você está escondido, mas esse esconderijo não é para o seu mal, esse esconderijo ele é para o seu bem. Essas privações que você está passando
não é para que você venha sofrer, apesar de que você vai sofrer por causa disso, mas isso lá na frente vai surtir um bom efeito para a sua vida. Meus irmãos, às vezes, como foi falado aqui, nós como cristãos vamos sofrer por algumas privações, vamos sofrer por algumas coisas que muitas das vezes nós queríamos fazer, mas Deus ele nos preserva, Deus ele nos guarda, Deus ele nos esconde, para que quando nós não saiamos e a Thalia não venha nos cercar e nos matar e acabar com aquilo que Deus ele tem planejado para as nossas vidas. Joás ele vai estar guardado, escondido, só que chega um determinado tempo em que o sacerdote de Joiada ele vai se reunir com os demais sacerdotes e vai dizer: olha, vamos nos reunir e vamos agora aclamar Joás como rei, porque chegou o momento de colocar ele para reinar sobre Judá, porque é dele o direito de estar assumindo esse trono, segundo a promessa que Deus ele já declarou a seu servo Davi. E a Bíblia vai nos dizer: Joiada se reúne com os sacerdotes, chama ali Joás, tira ele do esconderijo, vai aclamá-lo como rei. E a Bíblia nos diz que Atalia olha para aquela situação, rasga as suas vestes e grita ali ainda traição. Mas a Bíblia nos diz que Joiada, o sacerdote, ele vai ordenar aos capitães do exército que tirem Atalia do templo para executá-la, para que ela não morresse dentro do templo do Senhor. Fato é, resumindo a história, que Atalia é morta e agora Joás começa a reinar em Judá, em Jerusalém. Só que você olha, irmãos, Joás ele tinha apenas 7 anos de idade quando ele começa a reinar. Você imagina, meu Deus, como é que um menino, uma criança que não tem nenhuma mentalidade, nenhuma personalidade ainda formada, ele ainda vai chegar ali para reinar em um reino que é grande, apesar de Judá estar apenas ali com uma das tribos, que as demais ficaram no reino do norte, mas ainda assim é um reino grande. Só que Joás, ele tinha uma referência, Joás ele tinha um homem que o instruía, Joás tinha alguém que ele olhava para esse homem e usava ele como uma referência, principalmente espiritual. E essa referência espiritual vai fazer uma diferença muito grande na vida de Joás. Joás ele vai ser doutrinado, ele vai ser discipulado pelo sacerdote Jeoiada. E nós vamos ver que apesar de Joás ser ainda uma criança quando ele começa a reinar, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a reinar e vai fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Porque primeiramente ele foi instruído por alguém a fazer aquilo que agradava ao Senhor. Joás ele olhava, ele não tinha o seu pai presente. Joás ele não tinha mais a sua mãe presente. Joás já tinha sofrido alguns traumas porque os seus irmãos foram mortos. A sua família já havia sido destruída. E se alguém olhar psicologicamente falando, esse menino já era para dar tudo errado, porque pelos traumas que ele sofreu, não tem pai, não tem, a sua mãe está ali, mas não é uma referência para ele. Os seus irmãos já estão mortos, as tragédias já tomaram conta da sua casa, mas Joás ele vai escolher servir ao Senhor com fidelidade. Joás ele vai escolher servir a Deus, olhar para os testamentos do Senhor, olhar para a palavra do Senhor. E quando ele começa a reinar, ele vai olhar para a palavra de Deus, para as leis do Senhor, ele vai começar a fazer aquilo que agrada a Deus. Ainda que Joás ele ainda não vai remover os lugares altos, como nós vemos no versículo 3. Enquanto ele reinava, apesar dele se preocupar em voltar a trazer a adoração ao Senhor, ainda assim a nação ainda queimava incenso aos outros deuses, mas eles já estavam caminhando para um caminho de arrependimento. E aí nós vamos olhar para alguns detalhes. O que me chama a atenção nessa passagem, nesse texto, é que Joás, não se sabe com qual idade ele vai ter esse senso de responsabilidade, mas fato é que em determinado momento do seu reinado, ele vai assumir um senso de responsabilidade, porque ele olha para o templo do Senhor, ele olha para o lugar onde eles adoravam ao Senhor, onde era oferecido o sacrifício, e ele vai perceber que havia algumas fendas, havia algumas rachaduras no templo do Senhor. E
Quando nós vamos olhar o templo do Senhor, é o templo aqui de Salomão, o primeiro templo esse que foi feito com toda a sua glória, um templo onde foi usado materiais de primeira linha, foi usado ali ouro, prata, bronze, madeira de acácia, tudo que era de bom foi feito e foi usado para a criação e para erguer o templo do Senhor. Salomão ele vai se preocupar em trazer aquilo que havia de melhor para erguer o templo do Senhor. Só que por mais que a construção utilize dos seus materiais, os melhores que forem possíveis, ainda assim, toda a construção precisa de manutenção, porque com o passar do tempo, vem as coisas, a chuva, o tempo, enfim, pode ser que haja começar a haver algumas coisas, algumas achaduras, alguns defeitos no templo, e isso vai ocasionando problemas ao decorrer do tempo. E aí agora nós vemos que Joás ele vai perceber que o templo está com algumas achaduras, o templo está com algumas fendas abertas. Ele vai agora entender que ele precisa reparar essas brechas, porque o templo do Senhor era um lugar onde eles se reuniam para adorar o Senhor. O templo era um lugar onde eles se reuniam para glorificar o nome do Senhor. E se o lugar onde eles se reúnem para adorar o Senhor começa agora a haver rachaduras, se ele não tomar cuidado, essas rachaduras elas vão abrir, elas vão aumentando, vem a chuva e começa a ter infiltrações, e com essas infiltrações começa a haver goteiras, e a partir disso, se não tomar cuidado, daqui a pouco está caindo dentro, está caindo o reboco, está caindo tudo, porque não está se tendo cuidado com a casa do Senhor. Meu Deus. Joás agora ele vai entender, dizendo: olha, eu estou reinando, mas a casa do Senhor ela precisa de reparos. A casa do Senhor ela precisa de ter alguma reforma. A casa do Senhor precisa ser reparada. E aí ele vai juntar os sacerdotes e vai dizer: olha, tomem do povo agora as ofertas, para que nós utilizamos essas ofertas para reparar o templo do Senhor, que está com rachaduras abertas, que está com fendas abertas. Nós precisamos agora envolver não somente a mim, não somente os sacerdotes, mas envolver toda a nação, porque eles precisam entender da importância de reparar o templo do Senhor. E aí nós começamos a aprender alguns pontos, onde Joás ele vai entender essa responsabilidade. Porque seria muito fácil, irmãos, pegar um templo que já estava pronto e falar: olha, deixa o templo aí, já é muito bonito, mas Joás, ele como rei, vai se preocupar em dizer: eu preciso cuidar do templo do meu Deus. Eu preciso cuidar do lugar onde nós adoramos ao Senhor, porque é lá que nós glorificamos o seu nome, e é lá também que o povo se reúne para sacrificar ao Senhor. É o lugar de maior importância que nós precisamos preservar. É um lugar de importância. E eu lendo essa passagem, meus irmãos, o Espírito Santo trouxe ao meu coração alguns pontos que nós precisamos levar em consideração. Que hoje, apesar de nós não termos um templo da mesma forma que o povo de Israel tinha um templo naquele lugar onde Deus, ele de fato se manifestava através da arca, hoje nós temos um lugar onde nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, é claro, mas nós, individualmente, como templo do Senhor, precisamos urgentemente ter um senso de responsabilidade, de olhar internamente para mim mesmo e perguntar: Senhor, será que existem brechas ou rachaduras dentro de mim? Sabe por quê, meus irmãos? Com o passar do tempo, se nós não tomarmos cuidado, nós nos acostumamos com as rachaduras e com as brechas que nós deixamos abrir no nosso coração. E aí o problema é o seguinte: que uma brecha se abre aqui, e aí daqui a pouco ela vai se aumentando, ela vai tendo infiltrações, e se eu não tomar cuidado, daqui a pouco o meu templo está de abaixo, porque eu não tive cuidado de reparar o meu coração. Meus irmãos, o problema é que se alguém olhasse para o templo de Jerusalém por fora, está uma fachada linda e perfeita. Se alguém olhasse para o templo ali do lado de fora, estaria dizendo: olha, está maravilhoso o templo do Senhor, porque a fachada está maravilhosa, mas por dentro, Joás estava olhando e estava dizendo: tem rachadura ali. Lá dentro
interior do templo, às vezes, não era todo mundo que enxergava, mas Joás, olhando com muito cuidado, disse: olha, tem uma rachadura que nós precisamos tomar cuidado. Meu Deus. Irmãos, se nós olharmos para dentro de nós a cada dia, eu me chamo a atenção, o salmista, no Salmo de número 139, ele vai dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que eu não estou enxergando, e me ajuda a reparar esse caminho, para que eu não saia da presença do Senhor. Nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre onde estão as nossas pedras, para que Ele nos mostre onde estão as nossas achaduras internas, porque às vezes nós não estamos enxergando, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso coração, e nós precisamos pedir a Ele: Deus, me ajude o Espírito Santo a enxergar as brechas que eu tenho abertas. As brechas que eu tenho abertas. E aí vai me chamar a atenção que Joás, olhando para aquela situação, vai dizer para os sacerdotes: repare as fendas da casa, onde quer que a cada fenda for achada. Joás, ele está olhando para a situação do tempo, está dizendo para os sacerdotes o seguinte: olha, não existe fenda, não existe rachadura que não seja importante para que vocês olhem e deixem de lado. Vocês vão ter que olhar cada rachadura que vocês acharem dentro do templo, e cada rachadura vai ter que ser reparada. Meu irmão, se nós não tomarmos cuidado, pode ser que na nossa vida nós estejamos olhando para algumas coisas e isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu posso deixar para lá, porque o Espírito Santo não se importa com isso. O Espírito Santo não está olhando para isso, meus irmãos. Mas hoje à tarde eu ouvi uma coisa que me marcou meu coração: é que se nós olharmos o padrão de excelência divino, Deus, Ele não quer de nós nada menos do que a excelência. Deus, Ele não quer de nós nada além do que a perfeição. É lógico, a perfeição que está ao nosso alcance, porque muitas das vezes alguns reis que se passaram por Jerusalém conheciam das achaduras que havia no templo, mas não se importavam com elas, não deram a devida importância para essas achaduras, para essas fendas. Mas nós está enxergando a real necessidade, dizendo: olha, cada rachadura que for achada é necessário ser reparada. Meus irmãos, não existe nada no nosso coração que às vezes seja pequeno demais para que não precise ser reparado. É necessário olhar clínico. O Espírito Santo de Deus, Ele fala a nós não apenas uma chamada, mas uma convocação para analisarmos o nosso interior nessa noite e enxergarmos a nosso coração, o nosso estado real diante da presença de Deus. O nosso estado real diante da sua presença, sabe por quê, irmãos? Em tempo que há rachaduras, em corações que há rachaduras, ainda que a presença de Deus ela se manifeste, rapidinho ela sai. Porque quando há rachaduras, o Espírito Santo de Deus ele consegue habitar no meio de lugares onde há divisões. Foi cantado aqui nessa noite: Senhor, não vou dividir a minha adoração. Dividir a adoração, irmãos, é quando nós deixamos que o nosso coração ele se mantenha com sentimentos, com pensamentos, com visões diferentes daquilo que a palavra de Deus ela nos ordena. E nós precisamos, meus queridos, tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós temos tocado, porque tudo isso, meus irmãos, espiritualmente faz uma diferença na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, as achaduras elas vão se aumentando e o nosso coração devagarzinho vai se esvaziando da presença de Deus, vai perdendo a verdadeira essência da presença de Deus. E sabe qual é o problema, irmãos? Quanto menos a presença de Deus eu tenho, menos santidade eu me preocupo em ter. Quanto menos a presença de Deus eu tenho, menos eu me preocupo em ter santidade diante da sua presença. E agora, qual que é o remédio para que as minhas achaduras elas sejam fechadas? Qual que é o remédio? Qual que é a solução? Espiritualmente falando, para que a minha rachadura, as minhas fendas elas sejam fechadas. Não tem outro remédio a não ser eu seguir a mesma receita
Nós aprendemos desde o dia que nós conhecemos a Jesus. É verdade. Jejum, oração, palavra de Deus. Jejum, oração, palavra de Deus. O crente que não ora, o crente que não tem contato com a palavra de Deus, a coisa mais fácil que tem é ele se desviar por um triz da presença de Deus. Quando eu falo desviar, não é sair da igreja aqui não, é eu chegar lá em casa, assistir um filme, ver alguma cena, e aquela cena me chamar a atenção de forma negativa, e eu deixar aquilo lá, falando isso aqui não tem problema. Isso acontece com aqueles que não têm a palavra de Deus dentro do seu coração. Isso acontece com aqueles que não permitem que a palavra do Senhor tenha trânsito no seu coração, porque o crente que é cheio do Espírito Santo, a partir do momento que ele vê alguma coisa que desagrada a Deus, automaticamente, no seu coração, o Espírito Santo está lá, tocando nele, dizendo: olha, isso aqui não me agrada. Isso aqui não te edifica. Isso aqui não te deixa chegar no céu. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada e nós estamos muito próximos de ouvir o som da trombeta, mas se nós não tomarmos cuidado, pode ser que nós ficamos para trás por rachaduras tão pequenas, por às vezes um perdão não liberado, por às vezes uma palavra não falada, por um sentimento que eu não tive o cuidado, que eu não tive o zelo de pedir ao Espírito Santo que me ajudasse a vencê-lo. Mas nessa noite o Espírito Santo ele nos faz uma convocação para que reparemos o templo do Senhor, para que reparemos o nosso coração. Eu gosto daquele versículo quando o sábio Salomão vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Meus irmãos, o coração, se nós não tivermos o cuidado, o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer que nós temos que tomar cuidado com as raízes de amargura que se formam dentro do nosso coração. O que são raízes de amargura, irmãos? É quando eu deixo que alguma situação ruim, ela vai permeando o meu coração e vai criando raízes, vai se alastrando. E aí, meus irmãos, depois que isso se alastra, para tirar dessa raiz de amargura, é um trabalho difícil. É um trabalho bem complicado, mas graças a Deus, que não há nada que seja impossível para o nosso Deus. O nosso amigo Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias. E se nós voltarmos a caminhada de oração, o Espírito de Deus ele vai estar conosco todos os dias, dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo a te levantar, eu te ajudo a restaurar o seu coração, eu te ajudo a restaurar o seu tempo, porque eu sou suficiente para restaurar o seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Está aqui nessa noite também para nos restaurar. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para tocar no nosso coração, para renovar a nossa alma e nos fazer entender que somente na presença dele nós encontramos de fato a alegria e a verdade de estar na sua presença. Um coração quebrantado diante da presença de Deus. Um coração que está contrito diante da presença do Senhor. Ele não tem espaço, ele não tem brecha para as coisas do mal, ele não tem mais brecha para o pecado. Ainda que o pecado ele ainda tente me atrair, mas a presença do Espírito Santo de Deus no meu coração vai me dizer: meu filho, eu te ajudo, meu filho, eu te fortaleço, vem na oração que eu estou contigo. Quantas vezes, meus irmãos, não é o próprio Espírito Santo de Deus que nos convida para a oração? É o Espírito Santo que nos convida. É o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele quem nos fortalece. Ultimamente, meus irmãos, eu tenho orado, principalmente aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, livra-nos da tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outra oportunidade, o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: olha, orem para que vocês não entrem em tentação. A oração precisa estar presente na vida do crente. Aleluia! A oração precisa estar presente na vida do servo de Deus. Porque aquele que ora, um grande teólogo e escritor vai dizer: aquele que ora, ele deixa de pecar. Mas aquele que deixa de orar, ele não consegue parar de pecar. Esse senso de responsabilidade que Joás ele vai ter
O Espírito Santo ele trouxe isso ao meu coração, é uma convocação do Espírito Santo de Deus, para que nós avaliemos, façamos uma autoavaliação do nosso coração e buscamos a direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajude a reparar as fendas do nosso coração. O que é interessante, lá no versículo de número 11, do capítulo 2, vai nos dizer que o povo entregava o dinheiro na mão daqueles que faziam a obra e tinham a supervisão da casa do Senhor, que entregavam aos carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa do Senhor. O versículo 13 vai dizer: todavia, ali não eram feitos para a casa do Senhor tigelas de pratos, pitadeiras, bacias, trombetas, qualquer vaso de ouro, mas aquela oferta era entregue para os trabalhadores e com ela eles reparavam a casa do Senhor. Além disso, eles não ajustavam contas com os homens em cujas mãos eles entregavam o dinheiro acentuado aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. Reparar o nosso coração remete à fidelidade ao Senhor. Reparar a nossa vida com Deus remete a uma fidelidade diante do Senhor. Fidelidade é observar a palavra do Senhor e começar a reparar no meu coração, para que eu venha agradar aquele que me chamou. Foi falado aqui que para servir a Jesus nós temos que negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é sermos fiéis àquele que nos chamou. Uma vez que nós somos fiéis a Ele, não tem como a glória do Senhor se manifestar no nosso coração. Uma vez que nós reparamos o templo do Senhor, que é o nosso coração, a glória dele é manifesta em nós. E a presença dele se faz real de uma forma extraordinária, de forma que quem olha vai dizer: olha, o que aconteceu com aquele templo? Na verdade, esse templo foi só reparado. Ele foi de fato restaurado. E onde o coração é restaurado, a presença do Senhor ela é manifesta, e ali ele se faz presente. Quando o Senhor Jesus vai dizer que aqueles que fazem a sua vontade, o Senhor vem e faz nele morada. Deus vem fazer morada no nosso coração. Ele não quer somente fazer uma visita, mas Ele quer morar no nosso coração. Mas para isso, nós precisamos reparar no nosso coração. Precisamos estar ligados no trono do Senhor, para que a nossa vida ela esteja de fato ligada no nosso Deus. Que o Senhor Jesus ele abençoe. Vamos orar essa noite, para que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração, venha nos ajudar a reparar a nossa vida e nos ajude a caminhar com fidelidade ao nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti essa noite, ó Deus. Pedimos, Espírito Santo, ao Senhor, vem, meu Deus, nos fortalecer. Guia-nos, Espírito Santo, os nossos passos, para que nós não venhamos, ó Deus, pisar em lugares, ó Deus, que não te agradam. Meu Deus, para que os nossos olhos não venham olhar para aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, vem que o nosso coração, que a nossa vida, ó Deus, eles sejam de fato ligados, meu Deus, na Sua presença, na Sua palavra. Que venhamos, meu Deus, te servir com fidelidade. O Espírito Santo nos ajuda. Ajuda-nos, meu Deus, a reparar as brechas do nosso coração. Que sejamos, meu Deus, fiéis a Ti. Fiéis, meu Deus, ao Senhor com todo o nosso coração, para que experimentemos, ó Deus, a Sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus.